Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre hemoglobina e antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Se eu puder ajudar com outros conteúdos, deixa também nos comentários que tipo de outros conteúdos vocês querem que eu traga aqui. Então, bora pro vídeo. Vou dar um tempinho para vocês tirarem um print da tela. Bom, hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária. Ela possui duas cadeias alfa e duas cadeias beta. As interações entre as cadeias alfa e beta são mais numerosas do que as interações entre alfa e beta, o que está representado aqui. Cada uma das grandes estruturas da hemoglobina, ou seja, as estruturas globulares, possuem um grupo M. Então, no total, temos 4 grupos M, uma para cada grande estrutura globular da hemoglobina. Bom, e como que funciona o grupo M? O grupo M é um grupo prostético, o que significa que ele não é uma proteína, mas ele ajuda a proteína a exercer a sua função, ele é essencial para isso. No centro do grupo M existe um átomo de ferro que é o responsável por se ligar ao oxigênio, daí a função da hemoglobina de conseguir transportar o oxigênio pelo organismo. Quando a hemoglobina está ligada ao átomo de oxigênio, ela pode ser chamada de oxihemoglobina. Quando ela não está conectada, desligada do oxigênio, ela pode ser chamada de desoxihemoglobina. Quando a hemoglobina está ligada ao CO, não CO2, CO, o monóxido de carbono, ela pode ser chamada de carboxihemoglobina. Mas isso a gente vai ver mais para frente, porque isso é um estado de intoxicação. Bom, eu disse que o grupo M é composto por um átomo de ferro. Isso é verdade. Mas além do átomo de ferro, ele também possui um componente orgânico, que é chamado de protoporfirina. Ela possui 4 anéis pirrólicos, onde se encontra o átomo de ferro que eu mencionei. Lembrando que o átomo de ferro presente na hemoglobina é o íon ferroso. Porque se fosse o íon férrico, aquele átomo de ferro assim, se fosse o íon férrico, ela não seria capaz de transportar o oxigênio. O papel de transporte da proteína está diretamente, intimamente relacionado com a estrutura tridimensional da proteína, o que significa que o que dá a sua função é justamente a sua forma. Lembrando que o grupo M é altamente hidrofóbico. Então eu escrevi aqui para que não haja confusão. Porque a hemoglobina, ou melhor, a hemácia como um todo, ela possui regiões hidrofílicas, mas o grupo M é altamente hidrofóbico. A ligação do oxigênio com a hemoglobina acontece de forma cooperativa, o que significa que quando um grupo M se liga a um átomo de oxigênio, isso facilita os outros grupos M's da mesma hemoglobina de se ligarem aos átomos de oxigênio também. O contrário também é verdadeiro. Então, por exemplo, quando a hemoglobina finalmente chega no tecido para qual ela vai liberar o oxigênio, a liberação de um átomo de oxigênio facilita os outros grupos M's a liberarem também o seu átomo de oxigênio. E agora vamos falar um pouquinho sobre a afinidade da hemoglobina em comparação com a afinidade da mioglobina. O que significa? A hemoglobina possui uma afinidade com o oxigênio, que é afetada por diversos fatores que nós vamos ver já já, mas a sua afinidade não é tão grande quanto a afinidade da mioglobina. Então aqui nós temos um gráfico. Aqui mostra a pressão parcial do oxigênio, medida nessa unidade, e no eixo Y nós temos a fração de saturação. Não sei se dá para enxergar direito, mas aqui está escrito, fração de saturação. E a gente usa um ponto no gráfico chamado de P50, que significa meia saturação. Então aqui, o que o gráfico está dizendo para a gente? Nós temos a saturação completa. E aqui nós temos a meia saturação, ou seja, 0,5. A intenção é saber em que pressão parcial de oxigênio nós encontramos essa meia saturação. Então a meia saturação da mioglobina, ela se encontra nesse ponto do gráfico do eixo X, ou seja, quando a pressão parcial de oxigênio se encontra na unidade 2 torr. Do outro lado, nós temos a hemoglobina. A meia saturação da hemoglobina acontece quando a pressão parcial de oxigênio se encontra em 26 torr.
Então, o que a gente pode deduzir disso? A meia saturação da mioglobina acontece muito antes, ou seja, quando a pressão é baixa. Desde quando a pressão é 2 torr, a mioglobina já começa a apresentar sinais de afinidade. Por outro lado, a hemoglobina só começa a apresentar sinais de afinidade pelo oxigênio quando a pressão parcial deste se encontra a partir de 26 torr. Então, a gente pode deduzir que a mioglobina possui mais afinidade do que a hemoglobina, porque a hemoglobina precisa de muito mais pressão para começar a apresentar sinais de afinidade. Enquanto que o gráfico da mioglobina é um gráfico de linha hiperbólica, o gráfico da hemoglobina é um gráfico sigmoide. A curva em S dessa linha sigmoide mostra justamente o que eu tinha citado, porque aqui está indicando que a ligação com o oxigênio na hemoglobina acontece de forma cooperativa. Então é aquilo que eu disse. Quando um grupo M se liga ao oxigênio, isso facilita com que os outros grupos M se liguem também com o oxigênio, e o mesmo vale quando ocorre a liberação. A liberação de um facilita a liberação dos outros grupos M. Então, por exemplo, quando o primeiro grupo M se liga ao átomo de oxigênio, a ligação tem uma intensidade X. Quando o último grupo M da mesma hemoglobina começa a se ligar com o oxigênio, a sua afinidade chega a ser de 300 vezes maior em relação à afinidade do primeiro grupo M que se ligou ao átomo de oxigênio. Enquanto que a função principal da hemoglobina é fazer o transporte de oxigênio, a função principal da mioglobina é de estocar oxigênio no músculo. Ou seja, quando o músculo se encontra em uma alta atividade, numa alta atividade metabólica. Esse estoque de oxigênio, que é realizado pela mioglobina, começa a liberar oxigênio a mais para o músculo conseguir realizar a sua função. Então, por exemplo, numa situação de luta ou fuga, onde o ser humano precisa fugir de um perigo ou lutar contra ele, esse estoque de oxigênio aumenta a capacidade do músculo de realizar as suas funções metabólicas. Se, por um acaso, uma proteína tivesse a sua meia saturação em apenas 1 torr, o que não é o caso, ela teria uma afinidade total com o oxigênio. Bom, e agora eu vou falar sobre a anemia falciforme. A anemia falciforme é um problema, uma doença genética, que faz com que a hemoglobina fique defeituosa, com um formato de foice. Como a função da hemoglobina está diretamente relacionada à sua forma, quando uma célula se encontra falcizada, ela tem dificuldades de fazer o transporte de oxigênio, então esse formato prejudica o transporte. Quem realmente precisa do oxigênio, no caso, são as mitocôndrias. E quando o oxigênio não chega para elas, ou seja, é um oxigênio em quantidades insuficientes, a pessoa começa a entrar num estado de hipóxia. Nesse momento, a gente também tem um aumento do 2,3-BPG. Eu falo dele já já. E a anemia falciforme, juntamente com a hipóxia que ela causa, também gera alguns sintomas. Os sintomas mais comuns são fadiga, falta de ar, dor de cabeça, tontura. Ela também pode causar dor nas juntas. E isso porque as células falcizadas possuem aquele formato de foice. Então elas começam a se acumular dentro de alguns vasos sanguíneos. E a pressão sanguínea empurrando essas células contra as paredes dos vasos sanguíneos, principalmente os menores vasos, começa a cisalhar, fazer pequenos cortes no interior dos tecidos. Esses pequenos cortes podem levar às dores, que eu mencionei, mas também podem levar, possivelmente, à infecção. E isso também prejudica os órgãos, principalmente os mais vascularizados. Enquanto que uma hemácia saudável pode durar 4 meses, uma hemácia falcizada chega a durar aí apenas 1 dia. Um outro problema que pode acometer alguns pacientes é a metemoglobinemia. Isso acontece quando existe uma alta concentração de hemoglobinas que, ao invés de possuírem o ferro 2, elas possuem o ferro 3 oxidado que eu tinha citado. Isso faz com que a hemoglobina não consiga transportar o oxigênio.
Bom, outro problema que pode acontecer é a intoxicação pelo monóxido de carbono. O que acontece é que a hemoglobina possui uma afinidade cerca de 200 vezes maior pelo monóxido de carbono do que a afinidade que ela tem com o oxigênio. O que significa que quando ela se liga ao monóxido de carbono, ela não consegue mais transportar o oxigênio. E essa ligação pode demorar muito para ser desfeita, o que significa que a pessoa talvez não consiga suportar até que a ligação termine. Assim, ela pode morrer por falta de oxigênio. Uma forma de tentar tratar esse problema é com oxigênio-terapia, quando a pessoa passa a inalar o oxigênio puro, já que no ar atmosférico a gente não tem só oxigênio, temos também outros gases. Então, quando a pessoa está fazendo essa terapia, ela inala oxigênio puro em alta pressão, para aumentar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Lembra que eu tinha citado? A hemoglobina possui uma afinidade maior pelo oxigênio em concentrações ou em uma pressão maior. No entanto, se existirem muitas mitocôndrias afetadas, o estado da pessoa pode ser irreversível. Um outro tipo de intoxicação é aquela causada pelo cianeto. Ela possui uma forma de atuação muito parecida com a citada anteriormente, do monóxido de carbono. Lembrando que o monóxido de carbono é liberado principalmente quando existe combustão incompleta, enquanto que o dióxido de carbono é liberado principalmente quando existe combustão completa. O carbono, o CO2, não é tóxico, porque ele é biológico. Ele é produzido, inclusive, pelo nosso corpo, enquanto que o monóxido de carbono é tóxico. Isso acontece muito em incêndios. Então, um exemplo é o que aconteceu, infelizmente, na Boate Kiss e em muitos outros acidentes envolvendo fogo, onde muita gente, na verdade a maioria, morreu não pelo fogo em si, mas pela intoxicação. Muitas pessoas, inclusive, morreram dias depois de terem sido retiradas daquele evento. Agora eu vou falar sobre os efetores alostéricos, ou seja, é tudo aquilo que consegue alterar de alguma forma a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, o primeiro aqui é o 2,3-BPG. O 2,3-BPG é uma molécula e a sua atuação faz com que o oxigênio, ou melhor, faz com que a hemoglobina perca a afinidade pelo oxigênio. Então, quanto maior o 2,3-BPG, menor a afinidade pelo oxigênio por parte da hemoglobina. Isso, o 2,3-BPG, aumenta principalmente em situações de hipóxia, como no caso da anemia falciforme, porque a pessoa está justamente precisando de mais oxigênio no seu tecido. E quando a anemia falciforme, ou melhor, quando a hipóxia causada pela anemia falciforme prejudica a liberação do oxigênio, o 2,3-BPG começa a ser liberado justamente para melhorar a liberação do oxigênio para o tecido. Outro fator que interfere na afinidade é o pH. Quanto mais baixo o pH, ou seja, quanto mais ácido, menor a afinidade da hemoglobina. A gente pode chamar isso de efeito Bohr. Ou seja, quando o músculo se encontra numa atividade mais elevada, uma atividade mais intensa, ele aumenta a sua demanda por oxigênio. O músculo começa a liberar CO2, o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono é convertido em bicarbonato, que vai ser levado pelo plasma sanguíneo até os pulmões principalmente, e também é transformado em H+. Ou seja, quanto maior a atividade do músculo, mais CO2 ele vai liberar. Consequentemente, mais CO2 sendo transformado em bicarbonato e H+. Esse H+ começa a diminuir o pH do meio, fazendo com que o meio fique mais ácido. Então, a hemoglobina perde a afinidade pelo oxigênio no meio ácido e libera com mais facilidade o oxigênio para o músculo, que tanto precisa do oxigênio naquele momento de alta atividade. Posteriormente, a hemoglobina, além de liberar mais oxigênio para o músculo, ela também acaba funcionando como uma solução tampão. Ou seja, ela começa a capturar esses H+, que estão liberados no meio, fazendo com que o pH, que estava baixo, comece a voltar aos seus níveis normais. Outra coisa que afeta a afinidade é a temperatura. Quanto mais ela aumenta, menor é a afinidade. Ou seja,
quando a temperatura da pessoa se encontra de 37 a 41 graus Celsius, quando ela está com febre e quando tem também bastante contração muscular, aumenta o metabolismo da musculatura naquela região e assim a hemoglobina, por conta do aumento da temperatura, começa a liberar mais oxigênio, ou seja, ela perdeu a afinidade. Aqui nós temos a pressão parcial de oxigênio, que eu tinha citado no gráfico. Quanto maior a pressão, maior a afinidade. Quanto menor a pressão, menor a afinidade. Quando a hemoglobina se encontra nos pulmões, existe uma alta pressão parcial de oxigênio, fazendo com que aumente a afinidade. Assim, ela captura bastante átomos de oxigênio para levar até os tecidos. Quando chega nos tecidos, ou seja, numa região onde a pressão de oxigênio, a pressão parcial é menor, ou a concentração de oxigênio é menor, ela perde essa afinidade e repassa os átomos de oxigênio para os tecidos. No caso da hemoglobina fetal, além de ter uma cadeia um pouco diferente, não são duas cadeias alfa e duas betas, como no caso dos adultos. São duas cadeias alfa e duas cadeias gama. Isso faz com que a hemoglobina fetal tenha maior afinidade de oxigênio do que a hemoglobina da mãe. E também a hemoglobina fetal tem menor afinidade pela molécula 2,3-BPG. Por quê? A hemoglobina do feto precisa ter maior afinidade justamente para roubar esses átomos de oxigênio da mãe, pela placenta. E ele precisa ter uma menor afinidade com 2,3-BPG, porque ele não pode diminuir a sua afinidade pelo oxigênio. Então lembra, quanto mais 2,3-BPG, menor afinidade pelo oxigênio. Se a intenção do feto é roubar átomos de oxigênio da mãe, ele não pode ter muito 2,3-BPG. Bom, aqui, na verdade, eu já tinha citado, a hemoglobina também funciona como uma solução tampão, ou seja, ela consegue capturar os átomos de H+, fazendo com que o pH seja normalizado, ou seja, volte para sua homeostase. Dessa forma, ela pode evitar a acidose e a alcalose. Então, fazendo um breve resumo sobre o funcionamento da hemoglobina e o transporte de oxigênio, no pulmão nós temos uma alta pressão ou uma alta concentração de oxigênio. A alta pressão aumenta a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, lembrando que ela tem 4 grupos M's. Cada grupo captura se liga, a melhor palavra é essa, se liga a um átomo de oxigênio, ou seja, ela transporta 4 átomos de oxigênio. Ela leva até os tecidos e músculos, chegando nessas regiões mais periféricas, onde a pressão de oxigênio é mais baixa, ela perde a afinidade e libera o oxigênio. O músculo e os tecidos em geral, por sua vez, que possuem afinidade mesmo em pressões mais baixas, capturam, se ligam a esse oxigênio. Lembrando que o oxigênio é apolar, ou seja, ele se difunde através da membrana da mitocôndria. Então ele atravessa, na verdade, a membrana da célula e chega até a mitocôndria. O CO2, que é produzido, também se difunde. Ele pode sair das mitocôndrias e chegar até o plasma sanguíneo. O CO2 é transformado em bicarbonato e H+. O H+, aumentando o ácido do meio, é capturado pela hemoglobina, que funciona como a solução tampão, que eu mencionei, enquanto que o bicarbonato é transportado principalmente pelo plasma sanguíneo e é levado até os pulmões. Um pouco de CO2 em forma de gás também fica dissolvido no plasma e é levado até o pulmão em forma de gás, enquanto que a principal quantidade é levada em forma de bicarbonato pelo plasma. E nós temos mais de um tipo de hemoglobina. Existe a hemoglobina A1, que corresponde a de 96% a 98% de toda a hemoglobina que existe no nosso sangue. Existe a hemoglobina A2, em menor quantidade, de 2 a 3,5% de concentração no sangue. E a hemoglobina fetal, que, como eu tinha mencionado, possui uma afinidade muito maior com o oxigênio do que a hemoglobina de uma pessoa adulta. Essa é a diferença entre as cadeias de cada uma. A adulta possui 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, e a fetal 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. Lembrando também que o sangue arterial, que é rico em O2, é mais avermelhado, um vermelho mais forte,
enquanto que o sangue venoso, que é muito pobre em O2, possui aquela cor mais escura. Dessa forma, ele é pobre em oxigênio e rico em CO2, o que dá a sua cor escura. Esse foi o conteúdo de hoje, e se você gostou, se inscreva no canal, deixe o gostei e diga nos comentários como que eu posso te ajudar com outros conteúdos. Até a próxima!